Olá, meu nome é Ana Marina Pelgor, essa é a Gabriela Regina de Souza, Ana Luísa Edianante. Nós estamos apresentando o Pedalando pela Ciência, uma análise do ciclismo de estrada. Falamos pelo Colégio Unifeb de Santa Catarina e nossa orientadora Simone Subiasaki. Nossa introdução. Nosso objetivo geral, nós planejamos desenvolver e enfatizar alguns conceitos matemáticos, físicos e químicos sobre a modalidade do ciclismo de estrada. Nossas metas específicas em química é explicar os materiais usados na fabricação da bicicleta e indicar a melhor bicicleta para a modalidade especificada. Em física, explicaremos como funciona a transmissão de movimento circular e sobre o funcionamento de um velocímetro. Em matemática, iremos explicar alguns conceitos como torque, raio e o comprimento da circunferência. O motivo é apresentar às pessoas o quão significativo o esporte pode ser, além de mostrar que em simples atividades do cotidiano podemos encontrar conceitos e teorias científicas e incentivar os alunos a usar o estudo da bicicleta para entender conceitos matemáticos, físicos e químicos. Em nossa programática, buscamos apresentar como a química, a física e a matemática estão presentes dentro do ciclismo de estrada e como eles estão atrelados ao desempenho do atleta. Pois é. Em nossa metodologia, na pesquisa exploratória, fizemos levantamentos bibliográficos, entrevistas semi-estruturadas, análise de exemplos que ajudam na compreensão do assunto e questionários do Google Forms. Agora, começando a falar um pouco sobre os resultados. Fizemos um Google Forms com empresas e lojas e oficinas de bicicletas aqui em Brusque, com o objetivo de saber se as lojas foram abertas antes ou depois do dono iniciar no ciclismo. 60% responderam que a loja foi aberta depois de iniciar no ciclismo e 40% responderam que a loja foi aberta antes de iniciar no ciclismo. Agora, falando um pouco sobre os entrevistados, entrevistamos o Celito Gor, que é tricampeão mundial de ciclismo. Ele compete há mais de 36 anos e, mesmo após sofrer um acidente pedalando, ele continuou competindo nas Paralimpíadas. E também conversamos com o Itamar Calado, que é o dono de uma oficina de bicicleta e também compete por diversão. Em química, buscamos apresentar os tipos de materiais utilizados para a fabricação de bicicletas. Seriam eles o alumínio, a fibra de carbono, o titânio e o aço. Para a modalidade específica ciclismo de estrada, a fibra de carbono é o mais utilizado, por ser um material mais resistente e mais leve. Por sinal, o Celito Gor, um dos entrevistados, apontou que sua bicicleta de corridas, ele utiliza a mesma. O tipo de fibra de carbono são dois tipos, o tipo 1 com um alto módulo de elasticidade e o tipo 2 com um alto grau de resistência. Existem dois tipos de fabricação da fibra de carbono, que daí seriam a moldagem e a compressão por ar quente. O rendimento e o conforto do atleta estão atrelados não somente com a bicicleta em si, e sim com os outros materiais utilizados pelos ciclistas, que seriam o traje, o capacete aerodinâmico e as luvas para evitar calos, entre outros. Na física, o movimento circular ele é caracterizado por um corpo que realiza um curso circular de módulo de velocidade constante. Ele pode ser linear, que é ΔS, ou angular, que é φs, onde a medida da rapidez com que acontece o movimento circular. O deslocamento linear ele acontece na circunferência exterior da coroa, enquanto o deslocamento angular ele é a variação do ângulo durante esse movimento. A transmissão por correia ela é um sistema de polias ligadas por uma correia ou corrente dentada, como no caso da bicicleta, que se movimenta quando o estímulo motor, que é o torque, é recebido pela rotação do pé de vela na coroa, fazendo com que a coroa traseira gire em sincronia com a coroa dianteira. A transmissão por eixo ela consiste de um cilindro que liga a coroa traseira com a roda traseira, fazendo com que ambas girem a rotação junto da corrente, quando ela for feita. E conjuntamente com a transmissão por eixo é possível encontrar a embreagem, que por ter diferentes engrenagens junto ao mesmo eixo, ele proporciona a troca de marcha da bicicleta. E segundo o Celito Gor, as marchas leves elas são perfeitas para trechos que demandam mais esforço e mais força do ciclista, enquanto as marchas pesadas elas são perfeitas para trechos retos e que não demandam tanto esforço.
O velocímetro ele é um instrumento tecnológico capaz de medir indiretamente a velocidade e a distância percorridas pelo veículo ou ciclista. O modelo mais usado nessa modalidade é o velocímetro digital. Ele consiste por um motor de passo que controla o ponteiro e uma base de circuito elétrico. Agora, falando um pouco sobre a matemática, o torque é o produto da força aplicada perpendicularmente sobre a pedivela pelo comprimento da mesma, ou seja, é a força que eu aplico sobre o pedal vezes o comprimento da pedivela. Ele pode influenciar no rendimento do atleta, pois ter o controle de quanto força sendo aplicado influencia diretamente no controle do gasto energético do atleta, mas Solito afirmou que era uma questão mais de sentimento de treinamento do atleta para saber o quanto de força sendo aplicado. A altura do cilindro. Suelito e Itamar citaram dois métodos diferentes para calcular a altura aproximada do cilindro. O primeiro é o método Greg-LeMond, que consiste numa equação onde a altura do cilindro em centímetros vai ser igual à altura entre o chão e o pubis, vezes 0,883, e a altura o método calcanhar é o método mais conhecido pelo ciclista, é o método prático. Comparamos os dois métodos, onde o do método Greg-LeMond ele resultou em 69,31 centímetros e o método calcanhar resultou em 68,34 centímetros. Não é uma diferença tão exorbitante, por isso que consideramos os métodos bem eficazes, porque a altura do cilindro da aluna que usamos como modelo antes de fazer os métodos era de 67 centímetros. Circunferência da roda. Questionamos Itamar se a circunferência da roda poderia interferir de alguma forma no conforto ou no rendimento do atleta. Ele disse que era necessário procurar outros fatores para poder dizer se realmente afeta de alguma forma, mas que pode influenciar um pouco no conforto, por exemplo, no mesmo sentido que influencia num carro. Quanto maior a circunferência da roda de um carro ou de uma moto, mais confortável fica quem está dentro ou em cima da moto. E, por último, perguntamos sobre a bicicleta personalizada, se hoje em dia valeria a pena, e ambos disseram que não valeria a pena porque no mercado atual de bicicletas, as medidas padronizadas conseguem atender a todos os tipos de corpos, então não faria diferença ter uma bicicleta personalizada. Nossas considerações finais. Em suma, o presente estudo nos permitiu responder ao nosso problema e a pesquisa em conjunto concluir os nossos objetivos específicos. Considerando as informações que levantamos nesse estudo através do referencial teórico, podemos concluir que existem diversos conceitos matemáticos, físicos e químicos presentes no ciclismo. Como uma outra proposta de trabalho, pensamos na possibilidade de apontar pontos específicos e focar mais sobre o funcionamento das bombas para encher o pneu de bicicletas e como eles teriam influência com a física e com a química. Obrigada.